20. Nós vamos fazer uma leitura da Santa Lei de Deus, os 10 Mandamentos, que nós sabemos que existe uma diferença. Inclusive essa semana eu estive participando de algumas conversas e algumas pessoas me procuraram pela nossa página no Instagram, questionando exatamente a diferença entre a lei de Deus, a lei santa dos 10 mandamentos e a lei mosaica. Nós vamos até, durante o sermão hoje, explorar um pouco essa diferença. A lei sacerdotal é uma lei que existiam muitos preceitos e que Jesus cumpriu essa lei, mas a Bíblia diz que quando há mudança de sacerdócio, há mudança da lei. Então, nós estamos agora vivendo debaixo do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas nós não podemos ignorar que a lei santa de Deus, os 10 mandamentos, não foram abolidos e permanecem e permanecerão para a eternidade, porque é o padrão moral de Deus para nós. Eu quero convidar a amada igreja para lermos aqui o Êxodo capítulo 20. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo até o versículo 17 e vamos dar prosseguimento depois. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º mandamento agora: não matarás. O 7º mandamento: não adulterarás. O 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. E agora eu quero ler com os irmãos o Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor 41. Nós estamos aqui numa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Na semana passada nós lemos e aprendemos sobre o 6º mandamento: não matarás. Nós vimos que o homicídio, ele não é simplesmente o fato de tirar a vida de alguém. Nós aprendemos que o homicídio ele se inicia no coração do homem, ele tem uma raiz, como todo pecado tem uma raiz. E agora no 7º mandamento, nós vamos ver que também existe, como todo pecado, uma raiz dentro do coração do homem. E que mesmo que a pessoa não consume o ato do adultério, é possível que a pessoa peque contra o 7º mandamento. Então, no Dia do Senhor 41, a pergunta 108 diz assim: o que nos ensina o 7º mandamento?
A resposta: que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Pergunta 109. Nesse mandamento, Deus proíbe somente o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? A resposta: não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Irmãos, o sermão hoje não é um sermão especificamente sobre esse assunto do Dia do Senhor, mas nós vamos abordar mais alguns detalhes. Então, nós vamos fazer aqui uma breve explicação desse texto do Dia do Senhor 41. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Nós vamos fazer uma breve exposição aqui e depois nós vamos abordar com mais detalhes durante o sermão. Deuteronômio 22, versículo 22. Aqui nós estamos falando da lei de Moisés. Versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. E agora nós vamos ler em Mateus capítulo 5. Então nós vemos aqui, irmãos, a seriedade com que Deus trata o pecado do adultério. Era punido com a morte. E uma morte de apedrejamento. A extrema seriedade nesse assunto. Mateus capítulo 5, no versículo 27. Olha que interessante. Como eu disse essa semana, muitas pessoas disseram, acabou viralizando um assunto nas redes sociais, e muitas pessoas diziam que os 10 mandamentos haviam sido abolidos por Jesus Cristo. Não há engano maior do que esse na igreja hoje. Jesus não só confirma os 10 mandamentos, como amplia de uma forma grandiosa o seu entendimento. Olha só, versículo 27, Jesus está dizendo assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus aqui nesse texto, ele está explicando os mandamentos e ele está aqui nos textos que fazem referência, em Marcos, em Lucas, nós vamos ver que Jesus está ampliando o entendimento dos mandamentos. Porque entre os judeus havia uma espécie de crença de autojustificação, que eles diziam que se não houvesse cometido de fato o ato do adultério, tudo bem. No coração e na cabeça, nos pensamentos, a pessoa podia fazer o que fosse.
desde que não infligisse o ato em si de adultério. E aqui Jesus está dizendo que não é dessa forma. Jesus está dizendo que, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou. Então, como nós vimos na semana passada, há uma raiz. O homicídio, ele nasce no coração do homem com a ira, com o ódio, com o desejo de vingança, com a inveja. E aqui, o adultério, da mesma forma, possui uma raiz, que são os pensamentos impuros, os desejos carnais. Jesus ele está explicando o que nós vimos em Deuteronômio 22, quando um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, os dois seriam condenados à morte. E aqui nós vamos ver que o catecismo ele vai nos mostrar exatamente isso. Lá em Deuteronômio, nós vimos a gravidade do adultério. O texto que nós vemos mostra a seriedade com que Deus trata esse pecado. A lei de Moisés, ela prescrevia pena de morte para os pegos em adultério, mostrando e destacando a gravidade do seu impacto, do seu pecado e o impacto destrutivo desse pecado na comunidade, na santidade do povo de Deus. Falando agora no contexto da igreja, a gravidade e o impacto que um pecado desse provoca dentro da igreja. O adultério não era apenas uma ofensa pessoal, mas uma violação da aliança e uma ameaça à pureza do povo de Deus. Já em Mateus 5, nós vimos que Jesus aprofunda a compreensão desse mandamento. Jesus não se contenta com a obediência externa, mas ele vai ao centro do problema. Jesus ele alcança a raiz daquele mal, o coração do homem, o coração humano. Jesus ensina que o adultério ele não começa com um ato físico, mas com desejos e pensamentos impuros. Ao dizer que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, Jesus eleva o padrão de santidade. Então veja, havia um padrão, não adulterarás. Agora Jesus diz assim, se você pensar, se você desejar, você já pecou. Então veja, isso não me parece uma abolição da lei que existia. A vocês parece isso? Eu acredito que não. Eu acredito que isso mostra que Jesus está elevando o padrão de moral e de santidade. Fazendo um paralelo novamente com o sexto mandamento. Saul tentou matar Davi 2 vezes com a lança. Mas nós vimos que aquilo começou um dia antes. Quando Saul sentiu inveja de Davi. Porque Davi estava sendo aclamado pelas mulheres por onde eles passavam. As mulheres gritavam e cantavam, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ou seja, Davi estava recebendo maior honra e Saul sentiu inveja. Depois a Bíblia diz que Saul não podia mais suportar Davi. A inveja trouxe a raiva, que trouxe o ódio, que trouxe o desejo de vingança, e então Saul tentou matar Davi. Aqui nós estamos vendo que é a mesma coisa com o pecado do adultério. Muitas vezes o erro da igreja é exatamente esse, é olhar para os mandamentos e dizer, mas isso aqui não é para mim, porque eu não vou matar ninguém, eu nunca matei ninguém, imagina, eu não mato nenhuma mosca. Não, longe de mim cometer adultério. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos pecando já em nosso coração, em nossos pensamentos. Nós vimos que quando sentimos raiva ou ódio de alguém, ou até mesmo inveja, nós estamos cometendo homicídio contra aquela pessoa. E quando nós alimentamos pensamentos e desejos impuros, nós também estamos cometendo adultério. O
Catecismo de Heidelberg, ele vai nos mostrar a santidade, o padrão de santidade que Jesus está dizendo aqui. O Dia do Senhor 41, ele reforça essa interpretação, destacando que Deus proíbe todos os atos impuros, pensamentos, desejos, tudo aquilo que possam levar ao pecado do adultério. Nós somos templos do Espírito Santo, e como templos do Espírito Santo, somos chamados a viver uma vida de pureza e de disciplina, refletindo a santidade de Deus em todos os aspectos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós falamos, em todas as áreas da nossa vida, tanto dentro do casamento como fora do casamento. Amados, nós devemos ser diligentes, nós devemos ter precaução em guardar os nossos corações e as nossas mentes, em guardar os corações e as mentes contra pensamentos e desejos impuros. Isso envolve evitar situações que possam nos tentar e buscar constantemente a ajuda do Espírito Santo para manter os nossos pensamentos puros. Eu repito sempre uma fala do John Piper: são 5 segundos que nós precisamos para vencer o pecado, para vencer a tentação. Naqueles 5 segundos em que surge um pensamento mau, um pensamento impuro, nos ajoelhamos e clamamos pela ajuda do Espírito Santo. Ele certamente nos ajuda. São 5 segundos. Se nós não fazemos isso, se nós alimentamos esse pensamento, certamente nós iremos pecar contra o Senhor. Pecar contra o Espírito Santo, pecar contra Deus, pecar contra o nosso próximo. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Irmãos, nós precisamos valorizar e proteger o casamento. O casamento deve ser honrado e protegido como uma instituição divina. Isso inclui a fidelidade mútua, o amor e o respeito entre os cônjuges. A santidade não é apenas uma questão de evitar o pecado. A santidade não é apenas aquela ação de você viver evitando o erro. Não é apenas o aspecto negativo no sentido de evitar algo, mas a santidade também é uma questão positiva, tem um aspecto positivo, viver positivamente de acordo com a vontade de Deus, viver buscando a Deus, viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus. As pessoas dizem seguir a Cristo, mas ignoram a sua palavra. Não tiram um momento do seu dia para se debruçar sobre as Escrituras e estudá-las. Não apenas pegando versículos isolados aqui e ali, mas de fato, hoje, fazendo um estudo bíblico, eu vou estudar o texto de Mateus 5, então eu vou me debruçar sobre isso, eu vou estudar esse texto, eu vou entender o que Deus está falando aqui. Isso se aplica, amados irmãos, à nossa conduta, ao que nós fazemos, ao nosso modo de agir. Isso se aplica às nossas palavras e até mesmo à nossa forma de pensar e de desejar. Então, o 7º mandamento, nós vamos olhar aqui que ele nos chama para uma vida de pureza e fidelidade, que vai muito além do simples ato de se abster do adultério. Jesus nos ensina a importância de uma santidade que começa no coração. E o Catecismo de Heidelberg nos lembra de que essa pureza deve permear todos os aspectos da nossa vida. Ao buscar viver de acordo com esse chamado, nós dependemos da graça de Deus e do poder do Espírito Santo para transformar o nosso coração e nos capacitar a viver de acordo com a sua santa